Salvador, Mestre, Criador. Estamos a poucas horas de uma possível guerra no Oriente Médio? Talvez, o tempo dirá. Hoje vamos falar sobre isso. Sou Tom e este é o Watchman River. Obrigado por assistir. Quero lembrar que não sou profeta, não sou pastor, sou apenas um cara. No meu escritório móvel em Connecticut, à beira do rio, falo sobre Jesus. Antes das notícias do dia, vamos às Escrituras. Gosto de começar com as Escrituras. Vamos para João, versículos 1 a 6. Não se preocupe, acredite em Deus e em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Vou preparar um lugar para vocês, e se eu for, voltarei e os receberei para mim. Para que onde eu estiver, vocês estejam também, pois sabem para onde vou e o caminho. E Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E Jesus lhe disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Dê um amém, obrigado. Ouvi, incrível. Agora, Salmo 4, versos 17 a 19. Os justos clamam, o Senhor os ouve e livra de todas as angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito contrito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas elas. Mais um, Mateus, versículos 27 a 30. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai, exceto o Filho e quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde. Assim encontrarão descanso para suas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você encontrou descanso para a sua alma em Cristo, Jesus? Espero que você pertença ao Senhor. Se não pertence, continue assistindo e vamos explicar como você pode ser salvo hoje, um momento incrível para viver. Mas antes, vamos falar sobre a onda de frio. Porque agora, do lado de fora deste carro, está fazendo 7 graus e a sensação térmica, eles estão dizendo, está entre 10 e 20 graus abaixo de zero. E eu não liguei o carro, então talvez eu ligue em algum momento se eu começar a sentir muito frio. Agora não está tão ruim. Mas enfim, temos essa tempestade atravessando os Estados Unidos, a tempestade Fern, e ela já começou em algumas partes do sul. Ela só vai chegar aqui amanhã de manhã, domingo de manhã. Vamos receber cerca de 30 a 45 centímetros de neve. Acho que não terá gelo aqui, mas fará muito frio, como no resto do país. Então estamos orando por todos que foram impactados por essa tempestade. Eu descobri uma coisa. Quando sua esposa te manda sair para comprar leite no dia antes de uma tempestade dessas, como a minha esposa fez hoje de manhã. Saí de casa às 6 da manhã pensando que chegaria ao Walmart antes de todos, mas já havia alguns carros no estacionamento às 6h10. Entro lá. Tem leite no Walmart? Claro que não. Bem, acabei comprando meio galão de leite orgânico por $6 por meio galão de leite. Fiz isso porque as crianças querem leite e estamos nessa tempestade. As pessoas compram leite e pão como se fossem se isolar por 6 meses, mas eu só comprei leite. E desculpa, tem um esquilo ali, então vamos ao que está acontecendo. Na verdade, tem 2 esquilos. Vamos falar de déficit de atenção. Vamos ao que está acontecendo no mundo. Jerusalém Post. O Irã vai tratar qualquer ataque como uma guerra total, diz um alto funcionário iraniano. Ele declarou que o Irã considerará qualquer ataque como guerra total contra nós. Antes da chegada do porta-aviões dos Estados Unidos e outros recursos ao Oriente Médio. Esperamos que esse reforço militar não seja usado em confronto, mas nossas forças armadas estão prontas para o pior. Por isso tudo está em alerta máximo no Irã, disse o funcionário iraniano sob anonimato. Algo está vindo por aí, tudo está carregado, tudo está indo. Muitas pessoas estão dizendo que vai acontecer neste fim de semana, nas próximas horas. É verdade? Eu não sei, o tempo dirá, mas é sério. Como parece?
Vivemos tempos fascinantes. Digo que estamos nos últimos dias. Este mundo não é sustentável. Eu vejo tudo o que cobrimos desde o início de 26. É incrível o que acontece no mundo. Isso é do Times of Israel. O chefe da IRGC diz que a força está com o dedo no gatilho enquanto as frotas do EUA estão indo para o Oriente Médio. Bem, elas basicamente já estão lá agora. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, força paramilitar central na repressão dos recentes protestos, que resultaram em milhares de mortes, está mais preparado do que nunca, segundo seu comandante. Enquanto os navios de guerra dos EUA se dirigem ao Oriente Médio, bem, eles já estão lá. Estão totalmente carregados e prontos para agir. E, sabe, orem pelo povo do Irã, sinceramente, orem pelo povo do Oriente Médio, porque isso pode ficar insano muito rápido. A Guarda Revolucionária Islâmica e o Irã estão mais preparados do que nunca, prontos para cumprir as ordens do comandante-chefe. Os manifestantes mortos pelo regime do Irã são muitos, e não creio que possamos confirmar exatamente esses números. O Times of Israel informou que o número de manifestantes mortos relatado por ativistas segue aumentando, segundo eles. Isso mostra o Irã usando as mesmas táticas de décadas, mas agora em uma escala sem precedentes. Havia uma ativista iraniana de direitos humanos, uma X. O nome dela é Sana Ibrahimi, disse ela. O último relatório que recebi de alguém que está em contato com fontes dentro do governo indica que a própria estimativa do regime sobre o número de mortos já ultrapassa. Prepare-se, não posso verificar 80 mil. Você consegue imaginar se estiver perto desse número, 80 mil? Não podemos confirmar isso. A internet caiu, vi muitos vídeos vazados e são realmente horríveis. Acho que eles fariam isso? Matar tanta gente? Sim, rezo para que não seja verdade. Bubba, do Bubba News no Telegram, disse: algo grande está se formando. Para um ataque ao Irã neste fim de semana, o estado de alerta em Israel está no máximo. Israel acredita que Trump atacará o Irã. Só resta saber quando isso ocorrerá. Ninguém sabe ao certo, mas estima-se que o presidente Trump acabará atendendo ao chamado dos iranianos para salvá-los de Khomeini. E é por isso que Israel também está se preparando. A Air Canada, KLM, Air France, British Airways e outras companhias aéreas estão cancelando voos para o Oriente Médio neste fim de semana, incluindo Israel, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Bubba disse: se várias companhias aéreas globais agem juntas, não é coincidência. Algo grande ocorre e elas querem evitar envolvimento. E Bubba sabe disso, porque eu não sei se vocês sabem, não sei se já mencionei isso. Bubba foi comissário de bordo por muitos anos. Vocês sabiam disso? Por décadas? Acho que por algumas décadas. Olha, ele foi comissário de bordo. Bem curioso, né? Gosto muito desse cara, ele é gente boa. Segundo notícias do início das dores, isso foi compartilhado. O procurador-geral do Irã nega que Trump tenha impedido a execução de mais de 100 pessoas no país. Lembre-se, o presidente Trump disse: eu impedi a execução? Pois é, o procurador-geral do Irã disse que não. Mohammad Azad disse isso ontem. O presidente americano afirmou ter impedido a execução de 100 pessoas no Irã, mas isso é totalmente falso. O que você está dizendo? Executou mesmo essas pessoas? Vamos continuar. Esse número não existe, nem houve decisão judicial, ele acrescentou. O judiciário é independente e não segue ordens de estrangeiros. Ei, você já deixou seu ponto claro, Jack. O presidente do EUA, Donald Trump, anunciou pelo menos 2 vezes que a República Islâmica pretende executar mais de 100 manifestantes presos nos últimos dias. A execução das sentenças parou após o aviso dele. Era isso que ele dizia. Mas o procurador-geral do Irã basicamente diz: de jeito nenhum nos deixe em paz. Ainda estou um pouco resfriado desde o começo, mas o Soros News também compartilhou isso. No Irã, após violência inédita, a prioridade é reunir provas para responsabilizar os autores, segundo a missão de apuração da ONU.
Após o que parece ter sido a repressão mais mortal do governo do Irã contra seu povo desde a Revolução de 79, a missão de apuração da ONU sobre o Irã afirmou que o foco agora deve ser reunir provas de violações de direitos humanos e responsabilizar os autores. Eu confio na missão de apuração de fatos da ONU? Não sei. Tenho a sensação de que eles vão terminar dizendo que foi Israel quem fez isso. Isso é apenas uma piada de mau gosto, mas talvez digam isso mesmo. O secretário de guerra do ZEWA, Pete Hegseth, confirmou que o Irã retomou seu programa nuclear. Acho isso interessante. O comandante do Comando Central do Sebera Sarewa, Brad Cooper, chega hoje a Israel para reuniões com autoridades de alto escalão devido ao aumento das tensões regionais. O assessor da Casa Branca, Jared Kushner, e o enviado especial, Steve Witkoff, devem chegar a Israel hoje para conversar com Netanyahu. Eles devem discutir o Hamas em Gaza, com ênfase nos esforços para garantir o retorno de Rongavili. Ele é o último refém morto. E eles vão falar sobre isso, também vão falar sobre o Irã hoje, então isso está acontecendo. Agora vamos falar sobre o Conselho da Paz, discutido durante a semana. Buba disse o seguinte: os países estão divididos sobre aderir ou não ao Conselho da Paz do presidente do ZEWA, Donald Trump. Vários estados, incluindo Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Turquia e Argentina, concordaram em aderir. A iniciativa pode criar novo canal diplomático e influenciar o cessar-fogo e acordos pós-guerra. Mas outros recusaram publicamente. Espanha, França, Noruega, Suécia, Reino Unido e Eslovênia afirmam que o plano pode minar o direito internacional, exclui partes essenciais como os palestinos e ignora o marco da ONU. Então é isso aí. Ele afirmou que os CUA sofrem pressão de países europeus e árabes para incluir o Estado da Palestina no Conselho de Paz de Trump. Não é necessário ser um país para participar? Não entendo isso. Israel é contra a medida e ameaça agir. Alguns países não participarão do Conselho de Paz até a Palestina ser convidada. Isso pode ficar muito interessante, Baba disse. Além da Hungria, Argentina, Neuá e alguns outros, Israel está cercado por muitos inimigos de Israel. Nesse Conselho de Paz, exatamente. Esse Conselho de Paz tem muitos membros que desprezam Israel e querem que ele seja riscado do mapa, sabe? Poderia ter sido um segmento do Conworld ali mesmo, sinceramente, o que mais? Notícias do Beginning of Sorrow no Telegram, compartilhe isso. Segundo a Sky News Arábia, há diálogo político entre o governo do Zemek Shalawa e a autoridade palestina sobre a possível entrada desta no Conselho de Paz, anunciado por Trump. Imagine a autoridade palestina no Conselho de Paz. Sabe, você só precisa estudar cerca de 3 minutos de história para perceber do que se trata a autoridade palestina e do que ela sempre se tratou. Não se trata de paz no Oriente Médio, a menos que possam eliminar Israel, pois é isso que consideram paz lá. Amir Sarfati compartilhou no Telegram. Achei importante repetir, não se engane. O acordo que o governo Trump fez em colaboração com o presidente turco em relação à Síria transformou todo o país em território controlado pelo ISIS, sob o disfarce do novo regime sírio. São os mesmos psicopatas que só mudaram de uniforme e enganaram o mundo fingindo combater o ISIS, sendo eles próprios o ISIS. Um leopardo pode mudar suas manchas? Você está certo sobre isso, ele também. Mas ao aparar as barbas e vestir um belo terno, enganam o mundo. Tem funcionado até agora, tem funcionado, sabe? Nós sabemos que muitos problemas estão por vir. Alguém aí conhece Isaías? Sabemos que Damasco deixará de ser cidade e se tornará um monte de ruínas. É assustador e acontecerá em breve. China, de acordo com a BRICS News, diz que não quer ser apenas a fábrica do mundo, mas também o mercado do mundo. Eles já não são? Não consigo achar nada que não seja feito na China, até meu efeito sonoro do mundo palhaço. Vamos ver esse efeito feito na China. Tá vendo? Tudo é feito na China. Tudo bem, de novo.
Tempestade de inverno. Fern está atravessando o país durante o fim de semana, trazendo impactos do clima de inverno para mais da metade da população do país. Está previsto que se espalhe neve pesada, granizo e gelo perigoso para dezenas de milhões de americanos, começando na noite de sexta-feira e continuando durante o fim de semana. A gente vai pegar neve começando amanhã até segunda-feira à tarde ou algo assim. Eu ainda vou estar aqui na segunda-feira. Talvez eu esteja em casa, em um lugar silencioso, se eu conseguir encontrar um lugar silencioso, ou talvez eu esteja dirigindo por aí, não sei. Vamos ver o que a tempestade traz. Orem por quem será afetado por esta tempestade de inverno histórica, que pode atingir mais de 30 estados. Está frio. Está ficando frio neste carro, mas ainda não vou ligá-lo. Mas estou chegando perto, estou chegando perto. Ainda não está como um freezer de carne, mas alguém está chegando. Desculpa, onde estou? Estou tão desorientado hoje. Terremotos diminuíram bastante, 6 acima de 4.0 e 5 acima de 5.0. Nas últimas 24 horas, este foi um dos dias com menor atividade desde que comecei esses relatórios diários de terremotos. Certo, que tal irmos para o mundo dos palhaços, hein? Isso é só, você sabe? Isso é do Redef. O Exército de Libertação Popular revelou mais detalhes sobre testes com guerra de enxame de drones com IA, afirmando que um único soldado pode controlar um enxame de mais de 200 drones. Um único soldado, em um programa de notícias de defesa exibido na terça-feira, a emissora estatal chinesa CCTV divulgou detalhes de um teste de enxame de drones conduzido pela Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa, afiliada ao EPL. As imagens mostraram pesquisadores monitorando o status ao vivo de vários drones em uma tela, sendo que cada um deles foi descrito como capaz de alternar entre tarefas de reconhecimento, distração e ataque. A reportagem disse que uma pessoa pode controlar um enxame com mais de 100 drones de asa fixa, lançados ao mesmo tempo de vários veículos. Claro, não há nada com o que se preocupar aí, sabe? Como se diz, não, obrigado. Eu só vou querer água em chinês, de verdade. Enfim, tudo bem, desculpa. Tem tanta coisa acontecendo por aqui. Tem gente andando, não sei quem decide dar uma caminhada quando está 7 graus, mas essas pessoas estão andando e ainda tem um esquilo brincando ali e eu estou todo perdido. Certo, vamos para alguns comentários do dia, pode ser, vamos ler alguns deles. Gus, o meteorologista, anuncia uma grande tempestade e todos entram em pânico. Já quando o pregador diz que Jesus está chegando, poucos se preparam. Isso é verdade. Há muito pânico por causa do tempo, é uma tempestade forte, então é preciso ter cuidado. Lembro do que aconteceu no Texas, acho que foi em 21, uma forte tempestade. Dizem que esta pode ser ainda pior. A maioria não quer ouvir que Jesus está voltando e não leva isso a sério. Triste, Adam. Nossos novos corpos glorificados serão algo inédito, sem dor, depressão, ciúmes, inveja ou cansaço. Consegue imaginar viver sem esses problemas? Amém, irmão. Ouvi dizer que talvez haja um pouco. É só uma piada boba, talvez tenha um pouco de ciúmes, vocês sabem, no céu. Já combinei com Jesus que terei cabelo comprido. Estou cansado de ser careca, vou ter cabelo comprido, dourado e esvoaçante. Jesus disse, tudo bem, você vai me dar isso. Brincadeira, ele não disse isso. Mas vocês vão ficar com inveja do meu cabelo, vai ser sensacional. Meu cabelo vai ser sensacional de qualquer jeito. Me perdoe por isso, Miguel. Orando por todos que serão afetados por essa tempestade enorme que está chegando neste fim de semana, seria um momento incrível para o arrebatamento acontecer. Maranata, amém, irmão. Ninguém discordaria disso, seria um ótimo momento. Dean, já pensou como vai ser incrível? Quando encontrarmos Jesus na beleza impressionante do céu e soubermos que esse é o nosso lar para a eternidade, sem violência, ódio ou ganância, que dia lindo será! Venha logo, Senhor Jesus, eu te amo. Amém, irmão. Mal posso esperar por esse dia. Salvo pela graça, nos lembrou. Sem energia, coloque os itens do freezer no porta-malas do carro. Coloque um bilhete na geladeira para lembrar quando a energia voltar. Jogue a comida congelada no porta-malas do carro.
Há piadas de mau gosto. Não vou contá-las agora, mas tudo bem. Vamos falar sobre o Evangelho. Beleza, isso é a coisa mais importante de que falamos no vídeo todo, de verdade. E porque estamos vivendo nos últimos dias e o tempo é curto, este mundo não é sustentável, e há tantos que não conhecem Jesus. Agora, sempre que prego o Evangelho, sei que o caminho para a destruição é largo e muitos nem ouvirão isso. Se você não conhece o Senhor ou tem dúvidas, você sabe disso. Muitas pessoas cresceram em lares cristãos e sempre conheceram Jesus, assim como eu. Mas, na verdade, quando elas realmente pensam sobre isso, tipo, eu não sei se realmente acredito, e há muitas pessoas assim, mas eu vou te contar o Evangelho. E espero que você saia daqui pelo menos sabendo como ser salvo, ok? Seu país da América há anos, e Jesus veio aqui em uma missão de resgate para que pudéssemos passar a eternidade com ele. Todos temos um problema de 3 letras: pecado. Ficamos aquém da glória de Deus e erramos o alvo. Precisamos de resgate, e Jesus é esse resgate. Ele veio há 2000 anos, nasceu de uma virgem pelo Espírito Santo e foi totalmente perfeito. Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo, em um só corpo. Jesus veio aqui para nos resgatar, e ele veio aqui para derramar seu sangue, porque sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado. É assim que o pecado é ofensivo para Deus. Esse sangue deve ser derramado, e Jesus é o pagamento final pelo pecado. O sangue que ele derramou é o de Deus. Ao entender que somos pecadores e precisamos de um pagamento pelo pecado, e que esse sangue é esse pagamento, podemos dizer a Jesus: Jesus, reconheço que sou pecador, tenho problemas com o pecado e agora confio em seu sangue. Foi derramado para me lavar, me deixar mais branco que a neve e remover meu problema com o pecado. E eu creio na sua obra consumada. Jesus, eu creio que você foi pregado naquela cruz, derramou aquele sangue precioso, morreu, foi colocado naquele túmulo e ressuscitou no 3º dia. Jesus, você é o Salvador do mundo. Estou cansado de viver para mim mesmo. Deixo de lado minha incredulidade para crer em você, meu Rei e Deus. Ao crer no sangue de Jesus e em sua obra consumada, você é salvo e selado até o dia da redenção. Ele não deixará você sair de sua mão. Jesus quer passar a eternidade com você. Você vai dizer não para isso? Jesus fez um pagamento sério com sangue para te resgatar. Vai recusar agora? Sempre digo isso porque acredito. Se 100 pessoas ouvissem, 97 provavelmente diriam não e que estão bem. É por isso que está escrito: largo é o caminho para a destruição. 3 se ajoelhariam e diriam: Senhor, tu és meu rei e meu salvador. Seja um dos 3, não dos 97. Sabe por quê? Se você continuar adiando isso e continuar dizendo: bem, eu sou mais bom do que mal, eu vou confiar na minha bondade para chegar ao céu. Sua bondade não vai te levar a lugar nenhum, sinceramente. Isso vai te levar à separação eterna de Deus, também conhecida como inferno. Você precisa de um pagamento pelo seu lado ruim. Se você diz que é mais bom do que mal, está dizendo que tem um pouco de maldade, e você precisa de pagamento por isso. Foi isso que Jesus fez. Ele pagou por isso com o seu sangue, então não rejeite o pagamento que foi feito. Você não quer encarar Jesus no dia do julgamento? Não haverá dúvidas. Você saberá que está na presença de Deus e ele dirá: afaste-se de mim, nunca te conheci. Não consigo imaginar ouvir isso do autor da vida. Muitos ouvirão isso ao serem separados eternamente de Deus. Deus não deseja que ninguém pereça. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, que tenham uma mudança de coração, uma mudança de mente, da incredulidade para a fé no Filho unigênito de Deus. Jesus, você é resgatado. Hoje é o dia da salvação. Converse com Jesus. Certo, isso é o que eu tinha para vocês hoje. Espero que enfrentem bem a tempestade. Como eu disse, já começou em muitos lugares do país e eu vou estar orando por vocês. Estou orando para que não tenha tanto gelo, isso é o pior, né? O gelo é realmente o problema, é aí que acontecem todos os apagões. E sabe, aqui em cima a gente não está pegando esse gelo. Não estamos pegando tanto vento, então só teremos muita neve. Estou orando por vocês, avisem como estão no fim de semana, amo vocês. Se a gente não for arrebatado hoje, e olha, eu acho que hoje seria um ótimo dia para o arrebatamento, mas não depende de mim. Mas se não formos, se Deus quiser, vejo vocês amanhã. Amo vocês.
Jesus, Salvador, Mestre, Criador, você é o